Ei, borboleta linda, o tema de hoje está de arrepiar, hein? Você se alimenta ou se empanturra? Boa pergunta, hein? Isso partiu de uma análise minha pessoal a partir da minha infância. Eu sei que chama atenção. O que você pensa sobre isso? Vem comigo. Muito bem, meninas! Uau! Nós vamos começar agora um novo Flowcast. Você vai logo pegando a sua Bíblia, pega suas anotações, suas canetinhas coloridas, se prepara, porque tem algo que Deus quer falar com a sua vida. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que nesse momento venha ser Deus na sua vida e te dar direcionamento para se alimentar melhor. Então vamos lá? Olha, como é que tudo começou, né? Eu me lembro que eu estava conversando com minha irmã lá em Brasília, Sara, a pastora Sara, e a gente no almoço eu comecei a conversar com ela, contando a minha experiência, né? Eu tava pensando sobre isso, que eu era criança, não gostava muito de me alimentar, e eu realmente dei bastante trabalho pros meus pais, né? Então, meu negócio era sopa de feijão e Nescau com leite. E aí, se desse sopa de feijão com Nescau com leite, tava tudo bem. Então, o que é que às vezes minha babá fazia? Ela me dava a comidinha e o suco. A comidinha e o suco. Claro que ela queria o meu bem, né? Mas eu me acostumei a uma sensação de barriga muito cheia. Por isso eu fiz essa pergunta para você. Você se alimenta ou se empanturra? Essa palavra panturra significa barriga grande, barriga muito cheia, pança. As pessoas falam encher a panturra ou encher a barriga que já é grande. Então, isso significa empanzinar-se, abarrotar-se de comida. Alimentar-se, por outro lado, é nutrir o nosso corpo. Comer coisas na medida certa que nos tragam energia para viver o nosso dia. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, na palavra de Deus. Gente, a questão nossa com a comida faz parte de um sistema de crenças sobre o mundo que nós temos. E quantas vezes na nossa infância nós tivemos alguma dificuldade com a comida, não tínhamos aquilo que gostávamos de comer, ou tínhamos em excesso, ou trouxemos como eu algum tipo de preocupação para os pais e a gente precisava ser alimentada daquela forma muito além do que a gente aguentava, né? Não sei quantas de vocês já ouviram na infância, só levanta da mesa quando o prato estiver limpo. Só levanta da mesa quando terminar de comer. Nós não podemos desperdiçar comida. E claro que isso é verdade, mas quero te fazer um convite para refletir sobre essas coisas que você ouviu na sua infância. Estávamos fazendo análise clínica no Instituto de Psicanálise, sempre de 15 em 15 dias fazemos análise de estudos clínicos. Eu me lembro de uma paciente que ela comia compulsivamente e o analista pediu para ela conversar com a mãe como tinha sido a amamentação. Ao que a mãe respondeu dessa forma: um horror! Você mamava muito forte, lascou meu peito todo, jorrava sangue. Eu detestava amamentar você. Então essa criança, ela tenta compensar na adultez aquela dor que ela sentia do abandono, da rejeição, aquela dor da mãe quando ela se alimentava. Então eu quero que você reflita sobre isso, pense sobre isso, como é a sua relação com a comida. Na boa, pensa bem, como que você se alimentou na infância? Quem te alimentava? Você sabe como foi a sua amamentação? Já conversou com a mamãe sobre isso? Sugiro que você faça isso. Você se empanturra ou você se alimenta? Você procura nutrir o seu corpo, nutrir as suas células e trazer energia para você vencer seu dia? Ou você come rápido, abusivamente, compulsivamente o que aparecer na sua frente? O que você deve comer? Nós vamos aqui fazer uma análise primeiro na Bíblia. Você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis 1. Gênesis 1, eu sempre gosto de dizer, tudo começa no Gênesis, a sua identidade, os seus sistemas sempre vão passar pelo Gênesis. Gênesis 1,
No versículo 30, aqui, gente, ainda não havia acontecido a queda do homem. Aqui Deus tinha planejado tudo, tinha criado todas as coisas, criou o homem e colocou no jardim, nesse momento antes da queda, como era a alimentação. Gênesis 1, versículo 30 diz assim: e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então vocês percebam, antes da queda, os alimentos de todos eram a erva verde. Então, todo mundo era vegetariano antes da queda. Aí você veja que depois da queda, Gênesis 9, o Senhor muda o posicionamento dele. Vamos lá para Gênesis 9, no versículo 3. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então, logo após a queda, o Senhor conversou com o homem que ele poderia comer carne, comer outros animais. E assim é que aqui foi criado aquela coisa da cadeia alimentar, né? Um animal que alimenta o outro e o homem podendo comer, como Deus diz aqui, todas as coisas, não é? Ele é muito claro, tudo quanto se move, tudo que é vivente. Gente, então aqui você já vê, Lorena, muitas pessoas me perguntam, eu devo ser vegana, vegetariana e tantas outras coisas? A Bíblia lhe permite comer carne. Então, você pode escolher. De repente, você chega num patamar na sua vida que você se sente melhor se você não usar esse tipo de alimento. Carne vermelha, eu só quero comer carne branca. Você se acostuma, você sente que você reage melhor, você tem bastante energia, você sente que você está bem alimentada, que aquilo te faz bem, te deixa leve, te deixa feliz. Então, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas a Bíblia é clara quando ela fala que existe saúde através do alimento. Você vai pegar logo a sua Bíblia de novo e vai abrir no livro de Êxodo agora. Êxodo 23, Êxodo no capítulo 23. Vamos ler o versículo 25. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Então veja que a comida abençoada, ela traz saúde. Você abençoa a sua comida, o pão e a água aqui, a base da alimentação do povo nesse êxodo, abençoado por Deus, trazia saúde para o corpo deles. Então vocês vejam que saúde é ligado à qualidade da sua alimentação e da bênção que Deus traz sobre a sua alimentação. Ok, até aqui? Agora vamos passar para ver outra coisa muito importante na Bíblia. Existe tempo e porção para comer. Meu Deus, Lorena, a Bíblia fala sobre isso mesmo? Sim. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo agora. Salmo 145, no Salmo 145, né? O livro é Salmos, mas você vai abrir no Salmo 145, no versículo 15. Vamos lá. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Então aqui você veja só, existe um tempo para você comer. Não é para você passar o dia inteiro comendo. Quando a gente vai no nutricionista, ele fala, olha, você precisa fazer o de jejum. Tem gente que gosta do suco detox, e aí você faz o seu de jejum. Aí depois você tem o lanche, né? Você depois se alimenta no seu almoço, depois você tem mais um lanche da tarde, depois você tem a ceia. Não é assim? Então, existe um tempo para todas as coisas, diz a Bíblia em Eclesiastes no capítulo 3. Não é para você viver para comer. Quero que você observe isso.
se você está acostumada a comer o tempo inteiro. Porque o meu convite agora para você, estou dando essas porções da palavra de Deus, que essas porções da palavra de Deus possam te trazer clareza, para que você possa analisar como tem sido o seu comportamento com a comida. Então você fez o seu jejum, comeu muito bem, você comeu sua raiz, comeu seu ovo, né? Você comeu seu cuscuz, coisas que o seu nutricionista passou, tem uma tapioquinha do jeito que o nutricionista pede. Hoje em dia você pode fazer o seu cardápio na internet, tem consulta online e você pode deixar aí, metabolizando essas ideias para que você comece a fazer algo diferente. Então você fez o seu jejum e aí você vai treinar, não é verdade? Porque nós precisamos movimentar o nosso corpo, nós precisamos do exercício físico para o bem da nossa própria vida. Semear na nossa longevidade, para que a gente chegue no final da vida e tenha mobilidade para sentar e levantar, possa levantar algo que é pesado sem fazer tanto esforço físico. Então você já foi treinar, você toma sua proteína, o seu lanche, comer com consciência. Porque tem pessoas e muitas pessoas, muitas mulheres que comem sem respeitar esse tempo que a Bíblia está dizendo. Deus te traz o mantimento a seu tempo. Tem um tempo determinado. Então, Deus é muito organizado. Deus não tem nada na palavra que ensine você a ser esculhambada. Me perdoe a expressão. Eu quero chamar a sua atenção para que você preste atenção e lembre. Meu Deus do céu, a Bispa Lorena falou aquilo mesmo, falei. Falei que é para você ficar bem atenta. Nada na Bíblia te ensina a ser esculhambada. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Então, tem pessoas, e muitas pessoas, que elas comem seu jejum, seu café da manhã, aí vão sair, aí na chegada do trabalho já come alguma coisa, aí no intervalo do trabalho já come outra coisa, e aí já sai com coisa na bolsa, já come de novo. Você não está percebendo que seu organismo está satisfeito com seu café da manhã e você continua a empanzinar o seu ser. Empanturrar o seu ser. A minha massagista, ela massoterapeuta, ela é muito legal, ela é bem magrinha, né? Ela come muito bem e ela diz assim: doutora, a gente deve fazer, sabe o quê? A gente deve sempre deixar um espaço vazio na nossa barriguinha. Que coisa mais fofa. A gente nunca deve chegar e deixar a barriga muito cheia. Olha, que discernimento, né? Por isso que eu tô honrando ela aqui com as palavras dela. Deixa sempre uma pontinha lá, né? Vazia lá na sua barriguinha. É o conselho de Rosângela. Mas aqui, depois que você compreendeu que tem um tempo, que tem um cronograma para você se alimentar bem. Nós estamos aqui falando sobre o tempo. Existe o tempo determinado para você se alimentar, precisa de um cronograma e também a porção da comida. Quero que você pare e pense sobre a porção de alimento que você necessita. Olha aí a diferença, a porção que você necessita da porção que você se acostumou ao longo dos anos. Na própria oração de Jesus Cristo, na oração nos ensinando a agradecer a Deus, ele diz: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E aí o Senhor menciona uma porção de alimentos diária. Como tem sido a sua porção de alimento? Para se alimentar, nutrir, trazer energia para suas células, para sua vida, para o seu dia, ou se empanzinar? Presta atenção. Vamos para frente. Tem um tempo para comer cada coisa, né? Agora, vamos falar sobre o tempo para comer cada coisa. Primeiro vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios 3:2. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 2. Vamos lá. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo,
nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha, através daqui, claro que o apóstolo Paulo está falando num contexto espiritual, mas nós aprendemos que há tempo para comer todas as coisas. Você não vai dar a um recém-nascido uma feijoada. Você não vai dar a uma criancinha pequena comida muito pesada. Ela tem a dietinha, como a gente fala, né? A dieta própria para cada idade. Minha mãe é pediatra, a bispa Maílde, e eu me lembro ela dizendo, olha, aqui 4 meses, só leite materno. Meu Deus, como eu me esforcei para dar leitinho para os meus filhos, né? Não era aquela vaca leiteira, como ela gostava de dizer, não, me esforcei muito, mas até os 4 meses eu me esforçava muito para dar o leitinho para os meus filhos. E eu me lembro a mamãe, ela acrescentando a bananinha, agora, com 6 mesezinhos, né? Salvo engano, já tem muitos anos, com 6 meses, você vai acrescentando uma frutinha, você vai fazendo uma papinha de fruta, uma papinha de alimento, uma sopinha, e assim você vai adequando a idade da criança à sua alimentação. E aqui nós podemos entender que ela vai ficando mais crescidinha, ela vai podendo comer outras coisas. Aí o leque de possibilidades vai aumentando. E o que acontece? Nós nos habituamos a comer, não é verdade? Então eu não sei como era a comida na sua casa. Na minha casa era basicamente assim, a gente tomava café da manhã, era o pão com café mesmo, com leite e açúcar, né? Imagine. E aí depois a gente lanchava na escola, a comidinha, nossa, era a comidinha boa do brasileiro, feijão, arroz, a carninha, batata frita, uma farofinha, farofa de ovo, ou frango, ou peixe, e assim a gente fazia. Só que muitas vezes, na nossa infância, a gente é ensinado a comer muita gordura, muito açúcar, e como nós somos seres de hábito, nós levamos esse hábito para a adultez. E quantas de nós vemos com problemas circulatórios, problemas no estômago, problemas no intestino? E olha, gente, o intestino é o nosso segundo cérebro. Ele precisa funcionar muito bem. Nós precisamos cuidar do que a gente coloca para dentro da gente, porque isso vai fazer uma mudança e tanto. Você já viu aqui a palavra de Deus falando que vem saúde através do alimento, mas também vem veneno através de comidas que são maléficas para o seu organismo. E você precisa observar isso. Tem tempo para comer cada coisa. Eu não estou dizendo que você precisa ser asceta, que você precisa ser radical, nada disso. Você viu como a palavra de Deus te instrui. Tem um tempo para você comer todas as coisas. Mas a grande pergunta é: comer com os olhos ou comer com o estômago? E aí a gente precisa analisar os nossos costumes que a gente traz desde a infância. Você viu aqui o meu exemplo. Como eu era muito ruinzinha para comer, eu aprendi a comer desse jeito. Sempre ficava muito cheia, porque eu comia pouco. Então 2, 3 colherinhas, tava bom da feijão, arroz, carne, mas às vezes eram 7, 8, 9, suco. Meu Deus do céu, me sentia sempre empanturrada. E aí a gente vai trazendo esse costume sem pensar para a nossa vida adulta. E isso é extremamente danoso. Por isso eu trago esse vídeo, as nossas devocionais também são sobre vida cristã na prática. E você precisa saber o que fazer para ter qualidade de vida. Gente, Zoe significa isso. É ter a natureza e a qualidade de vida de Deus. O que você come hoje, a maneira como você come hoje, ela é uma maneira que glorifica ao Senhor? Você já parou para pensar sobre isso? Vamos pensar juntas, ok? Então, vamos imaginar, voltar à nossa infância, à nossa adolescência e pensar onde foi. Às vezes não foi na infância, mas na adolescência aconteceu algo que te fez aprender a comer compulsivamente. Vamos voltar para esse episódio, vamos voltar para esse tempo, pensar um pouco nisso,
conversar com a gente mesmo na presença de Deus, pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus para que nos oriente a recomeçar, a criar um novo hábito. Então, o que é que significa o alimento para você? O alimento vai te nutrir ou vai te empanzinar? Vai te alimentar ou vai te entupir? Gente, isso é muito sério. E as consequências podem ser danosas. Eu costumo trazer temas seríssimos e às vezes pesados de uma forma leve, brincando. Então eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo com muita compaixão. Eu não quero que você se torne um algoz de você mesma, não, de jeito nenhum. Eu só quero que você reflita. Porque o primeiro passo, minha menina, para a transformação é se dar conta. É decidir aqui, no córtex frontal. Eu decido analisar isso. Eu quero passar por esse processo. Eu quero rever a minha maneira de lidar com a alimentação. Porque isso vai transformar toda a sua vida. Se você tem comido compulsivamente e você para e pensa e pede ajuda. Porque muitas vezes a compulsão alimentar vai precisar de um acompanhamento extra. Aliás, todas as compulsões da vida. Então, pede ajuda e tem muitas maneiras. Você pode conversar com o seu líder de célula, você pode fazer uma terapia, né? Você pode buscar uma mentoria, um coaching, você pode procurar o CCA, o Comedores Compulsivos Anônimos. Procura um acompanhamento, não tem vergonha. Decide algo para te fazer bem. Decide ser sua melhor versão. E será que a sua melhor versão seria essa? De viver comendo compulsivamente? Com muito amor eu te digo isso. Com muito amor e sem julgamento. É só para te trazer a reflexão. Porque eu, Lorena Brandão, aqui, estive nesse lugar de comer desatenta. E só me satisfazer quando me sentia muito, me perdoe a expressão, não satisfeitinha, como eu disse agora, deixa um espaço vazio, mas cheia, empanturrada. E é por isso que eu resolvi discutir isso com você. Agora vamos abrir a Bíblia em Efésios 5, 29 e 30. Na carta do apóstolo Paulo ao Efésios 5, vamos ler os versículos 29 e 30? Olha aqui, porque ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, o alimenta e cuida dele. Como também Cristo fez e faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Essa foi demais. Você tem odiado o seu próprio corpo? Olha que a Bíblia traz o ódio ao corpo ligado a uma má alimentação. A má alimentação é uma consequência do ódio ao seu próprio corpo. O amor ao corpo, por outro lado, seria uma boa alimentação. Se está na Bíblia, é porque é importante. A palavra de Deus, ela não nos deixa de instruir em nenhuma das áreas da nossa vida. A Bíblia não nos deixa com dívida em nada. Ela nos responde todas as coisas. Então eu quero que você pense nisso. Você tem amado ou odiado o seu corpo? E aqui eu vou aproveitar essa aula da Flor Boletando nessa semana para dizer: você vai encontrar no mundo somente o amor que você se dá. Você vai somente encontrar no mundo o reconhecimento que você se dá. A graça que você se dá. O carinho que você se dá. Então presta atenção, se você tem odiado o seu próprio corpo, como você quer encontrar em outra pessoa amor ao seu próprio corpo? Não pode encontrar, minha querida. E esse vídeo é para decisão. Nós vamos pedindo aqui, eu estou intercedendo por você, para que você venha comigo nessa narrativa toda e chegue ao final na nossa oração que a gente vai fazer já já.
Olha, agora a gente vai falar sobre o maná. Vamos voltar lá para o Êxodo. Vamos voltar para o livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo. Agora você vai abrir no capítulo 23 e vamos ler o versículo 25. A gente já até falou sobre ele. Mas eu quero trazer a concepção agora de que você vai ouvir o seu corpo. Buscar a saúde. O Êxodo 23, 25 diz: prestem culto ao Senhor, Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Eu tirarei a doença do meio de vocês. Olha aqui, ouvindo o nosso corpo. Nós precisamos entender o que aconteceu com relação à comida até aqui. Entendendo que nós podemos buscar a saúde ou a doença através do alimento. E a Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara. Então vamos observar a infância. Vamos futucar essa infância, a adolescência, as coisas que desde a amamentação aconteceram em nossa vida com relação ao alimento, a forma como nós comemos, quando as pessoas, outras pessoas, nos alimentavam. Porque isso é muito importante. Eu costumo dizer que a infância é o chão que a gente pisa o resto da vida, a vida toda. Então, quando a gente para e vai buscar o que houve, vai buscar o que é que acontecia, a forma e o comportamento, fica muito mais fácil de a gente conseguir encontrar uma saída para hábitos que não são bons, que nos fazem mal. Então, esse vídeo é um convite para você sair desse hábito de comer mal, pensar sobre a forma como você come, entender que há saúde e doença nas comidas, saber a diferença entre se alimentar, nutrir a sua célula para você ter energia e se empanturrar, se entupir. Estou usando palavras bem duras, é para você gravar aí. E eu quero que você leve essa pergunta, sinceramente. Lembre de mim. Você vai pegar agora a comida, vai no restaurante ou na sua casa ou vai no mercado, o que você compra para levar para sua casa. Eu quero que você traga a sua consciência. Vai fazer a lista do mercado, procura colocar coisas que são mais saudáveis. Procura ajuda, faz um detox, não é? E tá tudo bem se a gente um dia vai lá, como a gente fala, pisa na jaca, passa dos limites, vai numa festa e aí come muito açúcar. Lorina, será que eu consigo? Ai, Lorina, eu acho que eu não vou conseguir. É muito difícil, eu não tô nem conseguindo chegar até esse ponto do vídeo. Né? Eu oro para que você consiga. Eu oro para que você assista muitas vezes. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso amigo intercessor e esperança, conduza você no caminho da vida e não da morte. Se você estava escolhendo a morte em vida, se você estava boicotando a sua saúde através dos alimentos, reflita sobre isso em nome de Jesus. E comece na sua cozinha a pensar em vida. Faça uma lista de compras para a vida. Cozinhe com a sua secretária, acerte com a sua secretária, ou vá cozinhar, ou na hora que você for sair num restaurante, ou quando você for comer na casa de outra pessoa, pense na vida, pense no tempo, pense nas porções, pense em nutrição, pense em saúde, porque é isso que Abba, o nosso Pai Celeste, deseja para você. Vamos orar? Senhor Deus querido, aqui estamos para pedir-te ajuda. Nesse momento, eu sei que muitas borboletas lindas do Jardim de Delícias de Abba têm tido problemas com relação à comida. E eu quero interceder por elas. Eu quero pedir ao Senhor Jesus que conduza elas. Quero pedir ao Espírito Santo de Deus, Abba, que em nome de Jesus esteja se movendo nelas, convencendo elas
a fazer boas escolhas, a deixarem essa empanturração, para que elas não sintam, Senhor, acostumadas a viverem empanzinadas de comida, mas que elas tenham domínio próprio, que busquem ao Senhor para ter domínio próprio, que busquem ao Senhor para que na tua companhia aprendam e reaprendam a fazer listas de mercado, a escolher a comida nos lugares, a saber o tempo, a porção e a escolha, que tudo isso esteja diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha princesa. Eu oro para que você seja forte e corajosa. Se eu conseguir refletir sobre isso e ir mudando os meus hábitos pouco a pouco, você também consegue. No seu ritmo, na sua hora, com a ajuda de Abba, com a ajuda de Deus, porque nele a gente pode todas as coisas. Todas! Inclui isso também, porque ele nos fortalece. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar o seu like. Se você quer compartilhar com alguém, você vai abençoar muito a minha vida. Amo amar você. Até a próxima devocional.